depósitos e juros. Seja qual for a nossa escolha, sobre o dinheiro depositado irá incidir uma taxa de juros, que é o preço que o banco vai pagar pela utilização desse dinheiro. Esta taxa é normalmente expressa em percentagem e refere-se a um determinado período ou tempo específico. A capitalização dos juros é um processo pelo qual nós adicionamos ao capital os juros produzidos em consequência da aplicação desse capital. Ou seja, quando falarmos de capitalização dos juros, será o momento em que adicionam juros ao nosso capital. Este processo pode ocorrer em dois regimes: juro simples e juro composto. Vamos ver em que é que consiste cada um destes regimes. No regime simples, o juro produzido em cada período de tempo pelo capital é depositado na conta à ordem. O aspecto mais importante do juro simples é que no juro simples o juro é sempre o mesmo. Por exemplo, se nós tivéssemos 1000 euros e se a taxa de juro fosse 10%, portanto 10% de 1000 euros seria 100 euros. No juro simples, nós íamos ganhar todos os anos sempre o mesmo valor. Se o juro do primeiro ano fosse 100 euros, no segundo ano o nosso juro ganho seria outra vez 100 euros e depois 100 euros e assim sucessivamente. O nosso juro seria sempre o mesmo. E seria sempre o mesmo porque o juro ganho era colocado numa conta à ordem. Por sua vez, no juro composto, quando o valor do juro é capitalizado no investimento, ou seja, é quando os juros passam a render juros no período seguinte. No exemplo que acabei de referir, se nós depositássemos 1000 euros e ganhássemos 10% de juro ao ano, passado um ano, tínhamos 1000 euros mais os 100 euros de juros. No entanto, esses 100 euros seriam acrescentados aos 1000 euros e passaríamos a ter um novo capital de 1100 euros. No ano seguinte, quando aplicássemos 10%, já seria 10% sobre os nossos 1100 euros. E, portanto, no segundo ano, o juro ganho já não seria, como no primeiro ano, de 100 euros, mas seria agora de 110. Isto porquê? Porque o nosso capital tinha aumentado. Se o nosso capital aumentasse para 1100, o juro ganho, que seria 10% de 1100, já passaria a ser 110. Vamos ver um exemplo que está associado ao juros simples, ou está associado ao procedimento habitual do juros simples. O João tem 350 euros e recebe 40 euros por mês. Daqui a um mês terá 350 mais 40, ou seja, daqui a um mês terá 390 euros. Daqui a 2 meses terá 350 mais 2 vezes 40, que dá 430. Por exemplo, daqui a 5 meses terá 350 mais 5 vezes 40, que dá 550. Daqui a N meses terá 350 mais N vezes 40. Se quisermos saber ao fim de quanto tempo, por exemplo, temos 830 euros, resolvemos esta equação. Fazemos 350 mais N vezes 40 é igual a 830, que, se nós experimentarmos, dá N igual a 12. Neste exemplo, nós verificamos que a transição de um mês para o outro é sempre o mesmo, ou seja, aumenta sempre 40 euros. Esta situação em que o aumento é sempre igual é uma situação semelhante àquela que se vai verificar nos juros simples. O que se vai verificar nos juros simples é um raciocínio semelhante a este. Será uma situação em que o juro ganho vai ser sempre o mesmo. E como tal, ficará sempre um cálculo em que teremos sempre o capital inicial e depois teremos um juro que será sempre o mesmo. Só teremos de multiplicar esse juro pelo número de vezes
que ele é aplicado. Na determinação do juro simples, vamos ter sempre um capital inicial, vamos ter o capital inicial vezes uma certa taxa e vezes o número de meses ou de anos, conforme o nosso período de capitalização. E como tal, será sempre este o nosso aspecto para o juro simples. Vou escrever aqui um exemplo muito simples. Por exemplo, se nós tivermos o nosso capital inicial, por exemplo, de 1000 euros. Se tivéssemos uma taxa, que aqui vamos representar pela letra I, se tivermos uma taxa de 10%. 10%, que no nosso caso, para fazermos cálculos, vamos usar a dízima 0,1. Imaginemos que queríamos saber quanto é que tínhamos daqui a 5 anos. N igual a 5. À primeira vista nós percebemos logo que se o juro é 10%, ele vai ganhar ao fim de um ano 10% de 1000 euros, que dá 100 euros, não é? Portanto, o nosso juro seria de 100 euros. E daqui a 5 anos íamos ter os nossos 1000 euros mais 5 vezes 100 euros, isto é, aplicando esta fórmula, ficaria o capital ao fim de 5 anos seria igual aos nossos 1000 euros iniciais mais 1000 vezes o 0,1, que é a taxa de 10%, vezes 5. Teríamos, portanto, 5 anos. Isto seria igual a 1000 mais 1000 vezes 0,1, que dá 100, vezes 5, que dá 500. Teríamos então 1000 mais 500, que daria um total de 1500 euros. A característica mais importante que nós devemos fixar aqui é que todos os anos o juro foi sempre o mesmo. Portanto, todos os anos o nosso juro foi sempre de 100 euros. É isso que caracteriza o juro simples. É que o juro ganho é sempre o mesmo. Vamos a um exemplo com juros simples. A dona Ana depositou 6.000 euros num banco em regime de juros simples, com uma taxa anual de 2,3%. Calcule o capital que a dona Ana terá ao fim de 8 anos. Ora, os 6.000 euros que ela depositou é o nosso capital inicial. Vamos representar por C0. Como o juro é simples, sabemos que o juro vai ser sempre o mesmo. E que a fórmula vai ser esta que se encontra aqui. Do lado esquerdo, no canto inferior. Como a taxa anual é de 2,3%, isto deve ser escrito na forma 0,023. É importante que não tenhamos muitas dúvidas nesta parte, porque 2,3% é 2,3 a dividir por 100, que dá 0,023. Queremos por 8 anos, que é o nosso N. Portanto, de acordo com a fórmula que está aqui à esquerda, o nosso C0 está identificado, 6.000 euros. O nosso I é a taxa, que neste caso é o 0,023. E o nosso N é o número de períodos de capitalização, que neste caso é 8 anos, portanto será 8. Quando é que teremos daqui a 8 anos? A resposta será
C8 é igual a 6.000, que é o nosso C0, mais 6.000 vezes 0,023, que é a nossa taxa, vezes 8, que é o número de períodos de capitalização. E dá um total de 7.104 euros. Vamos agora passar para a segunda linha, a linha 2.2. Qual o número mínimo de anos que a dona Ana deverá manter o depósito até acumular na sua conta pelo menos 8.000 euros? Se é pelo menos 8.000 euros, quer dizer que não poderá ser menos, portanto tem que ser 8.000 ou mais. Para fazer a resolução, podemos ir novamente à expressão vista na linha anterior, tirar alguma vantagem desta questão, que é, ao fim de 8 anos, obtivemos 7.104 euros. Mas nós não queremos apenas 7.104 euros, queremos pelo menos 8.000 euros. Então, vamos experimentando, pegamos na calculadora e vamos experimentando, em vez do número 8, pomos o número 9 e vamos verificar se já passou dos 8.000 euros. Depois experimentamos o 10 e assim sucessivamente. Ao fim de várias tentativas, vamos descobrir que ao fim de 15 anos é que pela primeira vez ultrapassamos os 8.000 euros. Então a nossa resposta será ao fim de 15 anos. E neste caso, nós teremos feito exclusivamente por tentativa e erro. Podíamos fazer por outro processo, sem ser por tentativa e erro. Podíamos ter resolvido simplesmente uma equação. Bastava fazermos 6.000 mais 6.000 vezes 0,023 e multiplicávamos por x. Igualávamos a 8.000 e calculávamos o valor de x. É claro que o valor de x provavelmente não iria dar um valor inteiro. Aí nós só teríamos que ajustar e interpretar o resultado em função daquilo que obtivéssemos. No entanto, nesta fase aceitava-se bem a resolução por tentativas. Vamos agora ver a seguinte nota. Se tivermos, por exemplo, evoluções do dinheiro do tipo 500, 575, 661,25 e assim sucessivamente, nós vemos que a diferença não é constante. De 500 para 575, nós aumentamos 75. No entanto, de 575 para 661,25, já não aumentamos 75. O aumento já não foi o mesmo. Portanto, a diferença não é constante. No entanto, se nós fizermos os quocientes, isto é, se dividirmos o 575 por 500 e também se dividirmos o 661,25 por 575, o que é que nós verificamos? 661,25 a dividir por 575 dá 1,15. 575 a dividir por 500 dá 1,15. O que é que isto significa? Significa que o número 500 passa para o número 575, aumentando 15% de 500. E o 575 passa para 661,25 se aumentarmos 15% de 575. O que indica que há um aumento de 15% de um ano para o outro. A expressão ou modelo matemático que se ajustava a este caso seria 500
vezes 1.15 elevado a x. Vamos tentar perceber porquê 1.15 elevado a x. Reparemos. Primeiro tínhamos o número 500. O segundo número obtinha-se fazendo 500 vezes 1.15. 1.15. Que daria 575. O número seguinte obtínhamos fazendo 500 vezes 1.15 e novamente vezes 1.15. Que dá 1.15 vezes 1.15, que é 1.15 ao quadrado. Portanto, isto é o mesmo que fazer 500 vezes 500 vezes 1.15 ao quadrado. Se tivéssemos mais um, seria 500 vezes 1.15 ao cubo. Íamos multiplicando sucessivamente. Se quiséssemos obter uma expressão para toda a sequência, seria 500 vezes 1.15 elevado a x. Esta situação já não é igual à anterior, já não é uma situação de juro simples, porque a diferença não é sempre a mesma. O que é sempre o mesmo é o valor que multiplicamos, não que somamos. Esta nova situação vai designar-se por juro composto. Esta situação terá a designação de juro composto. E vamos ver alguns detalhes. Na determinação de juro composto, nós vamos multiplicar sempre pelo mesmo número. A expressão geral será esta. O capital acumulado ao fim de n períodos será sempre o capital inicial e será sempre multiplicado por 1 mais i elevado a n. Por exemplo, se nós tivermos 1000 euros, a uma taxa de 10%, portanto, que será, por exemplo, 0,1, portanto, uma taxa de 10%, se quisermos saber quanto é que temos passado um ano, será 1000 euros, que é o valor inicial, vezes, agora dentro do parênteses o que é que fazemos? 1 mais 0,1 e elevamos a 1, que é um ano. É o mesmo do que 1000 vezes 1,1 elevado a 1. Se quiséssemos ao fim de 2 anos, ficaria 1000 vezes 1,1 elevado a 2. Se fosse ao fim de 5 anos, por exemplo, ao fim de 5 anos seria C5 igual a 1000 vezes 1.1 elevado a 5. E assim sucessivamente. Se fosse ao fim de n anos, Cn, ficaria 1000 vezes 1,1 elevado a n. A expressão mais geral será sempre esta. Cn igual a C0, ou seja, capital inicial, entre parênteses ficará sempre 1 mais a taxa, elevado ao número de períodos de capitalização. Exemplo
Juro composto. Calcule enquanto se transforma um capital de 30.000 euros à taxa anual de 8%, em regime de capitalização composto, pelo período de 1 ano. Passemos à resposta desta primeira linha. De acordo com o que foi visto ainda há pouco, se queremos ao fim de 1 ano, pegamos no valor inicial, que são 30.000 euros, multiplicamos por 1 mais 0,08. 0,08 porque corresponde a 8%. 8%. Isto é, 8 a dividir por 100 dá 0,08. E temos 32.400 euros. Se quiséssemos a mesma pergunta, em vez de 1 ano, se fossem, por exemplo, 10 anos, como temos aqui na linha B, 10 anos, é semelhante, 30.000 euros vezes 1 mais 0,08, em vez de vir elevado a 1, vem elevado a 10. Se fossem 20 anos, aqui ficaria elevado a 20. Questão seguinte, 6.2. Quantos anos são necessários para duplicar, em regime de capitalização composto, um capital de 20.000 euros a uma taxa anual de 6%? Vamos ver o que se pretende aqui. Portanto, temos um capital de 20.000 euros, que aqui está, 20.000 euros. Sabemos que a taxa é de 6%, então vamos multiplicar por 1 mais 0,06 elevado a n. n será o número de anos. Como nós queremos duplicar o capital, portanto, queremos saber quando é que o nosso capital passa para, em vez de 20.000 euros, passa para 40.000 euros. Só temos que pegar nesta expressão e fazer assim. Podíamos fazer um primeiro processo que seria simplesmente experimentar. Isto era, vamos aqui, experimentamos o n igual a 1, vemos quanto é que dá, n igual a 2, e vemos quanto é que dá, n igual a 3, e assim sucessivamente. Por outro lado, podemos primeiro simplificar, portanto, pôr isto numa expressão um pouco mais simples, então para fazer as tentativas. Sabemos que, como aqui temos 20.000 euros e do outro lado temos 40.000 euros, podemos passar o 20.000 euros para o primeiro membro, fica a dividir, fica 40.000 a dividir por 20.000 euros, que dá 2. 40.000 a dividir por 20.000 dá 2. Portanto, isto é equivalente a fazer 2 igual a 1 mais 0,6 elevado a n. E agora só temos que experimentar nesta expressão valores para o n e fazemos, para resolver esta equação com incógnita em expoente, vamos usar o método de tentativa e erro. Fazemos, por exemplo, para n igual a 10. Se fizermos n igual a 10, ficamos com 1,06 elevado a 10. Se formos à calculadora, ora, na calculadora, como sabemos, é fazer 1,06 elevado a 10. Elevado, como sabemos, é a tecla que tem este sinal, corresponde ao acento circunflexo no português. Fazemos 1,06 elevado a 10 e dá 1,79. Queremos que dê 2. Experimentamos para n igual a 11, dá 1,90. E para n igual a 12, temos finalmente o valor pretendido, dá 2,01. Conclusão, são necessários 12 anos para duplicar o capital a uma taxa anual de 6%. Exemplo, juro composto. A dona Rita depositou 6.000 euros num banco em regime de juro composto a uma taxa de 2,3%. É uma taxa anual. Calcula o capital que a dona Ana terá ao fim de 8 anos. Para começar, fazemos
2,3%, só temos de dividir por 100 e dá 0,023. Então, multiplicamos o 6.000 por 6.000, multiplicamos por 1 mais 0,023 e elevamos a 8, porque são 8 anos. Que é igual a esta expressão que aqui está, 6.000 vezes 1,023 elevado a 8, que dá 7.197,08 euros. Exemplo, poupança habitação. Tenho um capital de 50.000 euros e recebo 3,35% de juros todos os anos. No entanto, no final de cada ano, levanto a quantia de 5.000 euros. Descreva a evolução do meu capital ao longo dos 4 primeiros anos. Vamos então tentar compreender. Isto é o valor inicial, 50.000 euros. A primeira coisa que acontece é que nós recebemos este juro. Portanto, ao recebermos este juro, é mesmo que multiplicarmos os 50.000 por 1 mais 0,035. Ou seja, 50.000 vezes 1,035. Isso é a primeira coisa que acontece. E depois disto, subtraímos 5.000 euros. Vamos então ver a sequência aqui na resolução. Um ano. Temos 50.000 euros. Primeiro recebemos os juros, ou seja, multiplicamos por 1,0335. 1,0335. E a seguir subtraio os 5.000 euros que levanto e fico com um capital de 46.675. No ano seguinte, começo com este capital, que é o capital que eu tenho ao fim do primeiro ano. Portanto, começo com os 46.675 euros, ganho o juro, multiplicando por 1,0335 e subtraio os 5.000 euros. Passo para 43.238 euros, 6125. Ao fim de 3 anos, pego novamente no capital que tinha, multiplico por 1,0335 e no final deste período levanto mais 5.000 euros, fico com 39.687 e assim sucessivamente. Esta situação é uma situação típica, não podemos propriamente chamar isto uma poupança, porque no final de cada ano o valor está a diminuir. No entanto, o procedimento habitual é este, temos um determinado valor, ganhamos um determinado juro, e no final levantamos uma quantia, ou podia ser ao contrário, podia ser no final de cada ano depositarmos uma quantia. O importante é o procedimento utilizado para este tipo de situação.